A renúncia. Muitas pessoas pensam que para ser salvo é só crer no Senhor Jesus e será salvo, e a coisa é só moleza, só maravilha. Mas não é tão fácil. Deus, mesmo a gente sendo salvo pela graça, mediante a fé, pelos méritos do Senhor Jesus, sem as obras da lei, a gente tem que fazer muita coisa para alcançar a perfeição de caráter, para crescer na espiritualidade. Lá em Mateus 10:39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, achá-la. Quem acha a sua vida que procura bens materiais, glória mundana, vai perder a vida. Mas quem perder a sua vida, achá-la. Apóstolo Paulo era um homem muito culto, estudado, falava vários idiomas, era um homem poderoso. Mas depois ele falou: considero tudo isso como esterco. Renunciou que tudo por amor do Senhor Jesus. Embora a salvação é pela graça, sem as obras da lei, é um presente, mas mesmo assim exige muito esforço, perseverança, luta, renúncia. E há pessoas que, para não pecar contra Deus e perder a salvação, tiveram que sacrificar a própria vida. A gente vê a história daqueles homens do passado, homens de Deus, que era perseguido, maltratado, era jogado para as feras, para que eles pudessem renunciar à sua fé, mas ele não renunciava. Esses homens morriam, mas não abandonava. Quem não é fiel até a morte não vai receber a salvação. Aquele que não lutar até o fim, pela graça nós temos que lutar até o fim. Lá em Apocalipse 3:10, última parte, que diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, mesmo depois de salvo pela graça de Cristo. Se a pessoa não renunciar tudo que tem por amor do Evangelho, pelo amor de Jesus, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais o pai e a mãe, irmãos, filhos e filhas, que ama eles mais do que a Cristo, não é digno de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que colocar o Senhor Jesus acima de tudo. Se a nossa mãe, o nosso pai, for um empecilho no nosso caminho, para nós caminhar com Jesus, nós temos que deixar nosso pai, não maltratar, não defamar, mas não podemos. Há filhos que abandonam o lar, há muitos filhos que os pais perseguem eles para não seguir o Evangelho, e esses filhos abandonam a casa, mudam, para não abandonar o Senhor Jesus. Nós temos de colocar Deus acima de tudo, né? Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que fica colocando objeção à ordem de Deus não pode ser discípulo de Cristo. Tem pessoas que ficam aí, né? Ah, minha esposa não quer ir, minha mãe não quer, meus irmãos também não querem. Quando eles aceitarem, eu também vou. Certa vez uma pessoa queria seguir o Senhor Jesus, mas queria primeiro sepultar o pai dele. O pai dele tinha morrido naquele dia. E ele falou: Senhor, deixa que eu vá primeiro lá enterrar meu pai. O Senhor Jesus falou para ela: lá tem, deixa que os mortos enterram os mortos. Lá tem muita gente para enterrar ele. Vamos seguir, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho ao mundo. Não é dizer que vai desprezar o pai, maltratar o pai, mas não deve. Nós temos o outro homem disse para Jesus: seguirei
para onde quer, seguirei, mas deixa primeiro despedir dos meus parentes. Está lá em Lucas 14, 61. Deixa eu dar despedida dos meus pais, dos meus parentes. Aí o Senhor Jesus disse para ele, né? Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Quando nós aceitamos a verdade, não é porque nós temos que fazer isso, mas nosso amor é tão grande pelas coisas que a gente fala igual o apóstolo Paulo, considera todas as coisas como esterco, considera aquilo como nada para seguir a Jesus. Por quê? Porque é bom demais seguir o Senhor Jesus. É claro que nós estamos também, vamos pensar na vida eterna, mas ainda que o mundo fosse só esse aqui e terminasse lá no cemitério, ainda seria bom demais seguir o Senhor Jesus. Só traz bênção para a gente, só tem proteção contra Satanás, contra os homens maus, contra os adultérios, a prostituição, as bebedices, a glutonaria, a embriaguez, livre das prostitutas. Tão bom seguir o Senhor Jesus. A gente não devia nem querer mesmo olhar para trás. Ninguém que tendo pondo a mão no arado olhe para trás é apto para seguir o reino de Deus. Na verdade, o reino do céu é uma pérola de grande preço que um homem teve que dispor de tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Conta a parábola de um homem que foi arar a terra e encontrou ali um tesouro escondido. E ele viu aquele tesouro, tampou ele, marcou bem o lugar, foi lá e vendeu tudo o que tinha para comprar um terreno que aparentemente não tinha nada. Mas ele viu ali um tesouro. E depois que ele comprou, ele adquiriu uma riqueza muito grande. Assim na vida espiritual. Tudo que impede de nossa comunhão com Deus tem de ser sacrificado. Ninguém é salvo de graça. Nós somos salvos pela graça. Quando uma pessoa falar para a gente, nós somos salvos de graça, a gente fala, não, meu amigo, nós somos salvos pela graça. De graça, não.